Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um programa aqui do futebol. Tô ficando sem ideias para a introdução, mas o que importa na introdução é a sequência. Vamos falar aqui de Brasileirão Série D, o campeonato mais disputado do país. 96 times disputam, 6 sobem. E é claro, a gente fala da Série D focando muito no futebol do Distrito Federal. As 4 equipes presentes na competição: Brasiliense, Gama, Ceilândia e Capital. Falar delas porque foi rodada de confronto direto entre os times do Distrito Federal. O clássico verde e amarelo de edição de número 79, um Brasiliense 1, Gama também 1. Um Ceilândia e Capital lá no Abadião. E vamos falar tudo isso, fora os detalhes aí dessa 4ª rodada da Série D, nesse vídeo. Então vamos lá, mas antes de falar das partidas, até porque a gente vai mais dar um en passant, como já diria aí os franceses. En passant. En passant, mas eu não fecho com francês, hein? Que isso? Já tô metendo a... Pô, não tem como, pô. Os caras eliminam a gente tiram a nossa final da Copa de 98, nos eliminam em 2006, quer que eu feche com francês? E o Mbappé machucou, hein? Eu fico triste, porque eu também não fecho com o Real Madrid. Enfim, vamos aí falar dessa Série D. Antes de falar dos jogos, os jogos mais especificamente, a gente já falou tanto em Vivendo ao Vivo, lá no Instagram, @fute.e.bola, pode seguir lá, que tem entrevista, tem torcida, tem tudo lá, inclusive o resumo do jogo. E também fizemos o resumo do jogo no YouTube, principalmente aí o do Clássico Verde e Amarelo, porque estávamos no mesmo dia do Ceilândia e Capital, e a gente estava acompanhando no Mané Garrincha o Botafogo Internacional, mas consegui ver o jogo ali pelo celular. Então vamos falar dessa Série D. Primeira coisa que eu queria trazer aqui são alguns dados dessa 4ª rodada no geral da Série D, diretor. Vamos começar falando aí sobre toda a competição envolvendo esses 96 clubes. Vai falar dos 96? Não, vou pegar alguns dados gerais. Calma, torcedores, calma. Sabe quem é o melhor ataque da competição, diretor? Eu imagino... Chuta um time. É o Vasco. Não, é o 13, com 11 gols. E o pior ataque é o Sampaio Correia. Bolívia que lida com 0 gols o Sampaio, hein? Vive 4 rodadas, 0 gols. A melhor defesa vai pro Cascavel com 1 gol sofrido. E a pior defesa, o Maitá, com 12 gols sofridos. Lembrando que a do Cascavel foi até pegando um critério de desempate aqui, da estatística geral, acabou ficando o Cascavel. Mas agora vamos aqui acompanhar outras estatísticas interessantes. O artilheiro da competição, com 4 jogos e 6 gols, é Cauã Maranhão, da equipe do Piauí, seguido por Fluminense, também do Piauí. Então, olha aí. Timbó tá lá no Fluminense. Timbó tá lá, então, ali, ó, tá ali participando. Diego Xavier também. Exatamente, aí, uma galera que jogou aqui mais recentemente no Distrito Federal, inclusive abraço pra eles, né, que sempre... O Timbó fez um gol na Série B do Candangão do ano passado, quando ele tava na Aruque. Absurdo, foi lá tá no de Bezerrão, falta. de falta. Tuf. E... Não foi esse de falta, não. O de falta foi com o Samambaia. O do Aruque dele... Foi um tipo meio olímpico. Foi um gol olímpico. Foi um gol olímpico. Foi contra o olímpico. Brasília até, se eu não me engano. No Bezerrão. Foi isso mesmo. Sensacional, Timbó. Aquele gol ficou marcado foi isso mesmo. nas minhas recordações. Então aí, o detalhe, com 6 gols, o artilheiro é o Cauã Maranhão. E no lado do grupo... dos 2 grupos, é o A3 e o A4 que envolvem os times do TF, o artilheiro é o Felipe Clemente, com 4 jogos e 3 gols. Então aí dá pra chegar, hein? Faltam só mais 3 gols aí pra chegar, tem muito jogo pela frente, dá pra chegar. Os melhores aproveitamentos da Série D, diretor, vamos aqui falar as equipes com mais pontos até a 4ª rodada no geral. Nós temos o Gama, o Guaporé, Goiatuba, Iguatu e Joinville com 10 pontos. E também temos aí a Juazeirense e Blumenau com 12 pontos. São os 2 times 100% na Série D. O Gama estava 100%, empatou no Clássico, então por isso os 10 pontos. E agora uns dados gerais aqui que é até interessante para a gente trazer algumas reflexões. Foram 191 jogos, e olha que ele só tá na 4ª rodada, tá? 191 jogos, com 432 gols. Uma média de 2 gols por partida, 2,26 gols por partida. Mas a melhor estatística que eu queria trazer aqui são o número de vitórias em casa. Dos 191 jogos, e trazendo todos os números de vitória, foram 85 vitórias do time mandante. Isso representa 45% dos jogos aí. Então,
metade das vitórias vem do time mandante, ou seja, realmente faz muita diferença na Série D jogar em casa, porque tem o deslocamento, tem as viagens, e a gente sabe que o Brasil é um país continental, então trazendo essa estatística como quem joga em casa, estatisticamente falando, já tem 50% de chance de ganhar. Os outros 50% são divididos entre empate e derrota. Vão aqui, ó, as vitórias fora de casa são apenas 28% que ganham fora de casa, e os empates também, outros aí, das porcentagens que completa. Diga, diretor? Esse lance da viagem aí é cruel mesmo, né? Porque o Sucuri deu uma entrevista aí falando com você que, olha, a nossa estratégia para enfrentar o time que veio de viagem, porque não é igual a gente muito viajar, a pessoa normal viajar. O atleta, ele... Não, pensa você, depois de fazer um grande exercício, você, não sei, pode fazer crossfit, natação, jogar uma bola com seus amigos, mas sabe, quando você sai suado, cansado, no dia seguinte, cheio de dor, e ainda tem que pegar uma viagem de horas e horas de ônibus, conexão de avião, cara, é complicado. Por isso que 45% dos times aí que jogam em casa acabam vencendo, 28% empata e só 28% das vitórias são de times fora de casa. Diga, diretor. O Gama, inclusive, na Copa Centro-Oeste, foi enfrentar o Tocantinópolis. Eles pegaram uma balsa. Tem foto deles lá numa balsa. Não, cara, é muito diferente. E a gente tá falando já, por exemplo, trazendo pro nosso ambiente aqui, um futebol da Série D, do Centro-Oeste aqui, que você vai pegar um time do Mato Grosso, mas você pega muito time de Goiás, então tem uma certa proximidade. Trazendo até para outros grupos, o deslocamento é ainda mais difícil. E quando chega no mata-mata, então, que você às vezes tem que pegar de um estado que fica do outro lado do país, cara, é realmente complicado. Então aqui é um detalhe muito interessante. E também detalhe interessante aqui da quantidade de gols, que sabe qual é o placar mais comum dessa Série D? 2-1. Mais uma chance. 2-0. Mais uma chance. 1-0. 1-0 é o placar mais comum. Das 191 partidas, 27 jogos acabaram no 1-0. Apenas 73 jogos, cerca de 38%, tiveram 3 ou mais gols. 62% foram 2 ou menos gols, então ainda é uma média de gols baixa, assim, se a gente for trazer para os parâmetros gerais. Então, trouxe aqui esses números gerais para a gente ter uma análise do que está sendo essa Série D e do contexto de jogar a competição mais difícil do país. O que a gente pode pegar dos números mais abertamente assim falando é isso, que jogar em casa é muita vantagem, e estatisticamente é quase 50% de chance de vitória jogando em casa, aí 20 fica aí metade ali, quase 25 para empate ou derrota. Então jogar em casa é um fator de muito diferencial, e também é uma competição que vem saindo poucos gols relativamente, né? Uma média de 2,26, mas são poucos gols, 2 gols por partida, e o placar mais comum de 1-0, então a gente vê que realmente não sofrer gols faz parte aí de um time vencedor e vai ser um diferencial, principalmente também no mata-mata, onde é muito importante você não levar muitos gols. Gostou da estatística, diretor? Muito boa, fiquei na verdade até impressionado, gostei, 191 jogos, cara, muito jogo, hein? É muito jogo. Agora vamos trazer para os clubes do DF, vamos falar dessa rodada e do andamento dos clubes do Distrito Federal até aqui, 4ª rodada. Lembrando que a próxima, no caso, a 5ª rodada, é a última do turno, dos jogos de ida dentro do grupo. Aí os times vão começar a se reenfrentar. Quem jogou em casa agora vai jogar fora, e aí vai ter o segundo turno dentro do grupo. Nessa 4ª rodada, vamos começar aqui falando um pouquinho do clássico. De novo, a gente vai dar aquela passada porque o vídeo completo tá aqui em algum lugar, né, diretor? Tá desse lado aqui, ó. Aqui? Isso, tá aí. Tá aqui? Tá então aí. Pode clicar que você vai acompanhar tudo sobre o clássico. Clássico esse, de número, adivinha, diretor? 79. Bem demais. Clássico de número 79. Finalizou, então, agora no confronto no histórico geral, retrospecto geral. Temos 29 vitórias para o Brasiliense, 24 empates e 26 para o Gama. É um clássico bastante equilibrado. E se a gente trazer as últimas 7 partidas como parâmetro, nós temos aí 5 vitórias do Gama, 1 empate e 1 vitória do Brasiliense. Para falar desse jogo, eu queria dar só aquela passada desse retrospecto e falar das equipes até aqui na Série D. Se a gente pegar o que elas vêm realizando, a gente vê o Gama líder do seu grupo, agora com 10 pontos, jogou as primeiras partidas muito bem, a estreia foi fora de casa, a gente já falou que ganhar fora de casa, que mostrou com números, é difícil. Vence a Aparecidense, é um time que vem muito bem, em toda a sequência, na verdade, porque venceu do Aparecidense, depois vence do Yumas, aí vence do Primavera e agora empata
empata com o Brasiliense, que é um jogo difícil, um clássico, nunca vai ser fácil, e vai finalizar a rodada, o grupo, esses jogos de ida do grupo, contra o Luverdense fora de casa. Os dois confrontos mais difíceis são exatamente agora. Foi o Brasiliense e agora o Luverdense jogando no Bezerrão. O Gama vem fazendo uma campanha bem sólida. Está entre as melhores campanhas da Série D. É um time que a gente rasga elogios sempre. Gostei muito das contratações do Gama. O William Júnior é o 10 que faltava para completar aquela lacuna do elenco do Gama. Precisava de um camisa 10 ali, até de ter como opção. E a gente sabe que joga muita bola. Peça importantíssima, um dos pilares desse time para a conquista do Candangão 2025. Um dos pilares do Santa Cruz para conseguir seu acesso à Série C. E a esperança é que possa trazer isso consigo agora voltando ao Gama. Teve a sua reestreia no time alviverde contra o Brasiliense e ainda tá entrando em rotação, né? Claro, não foi uma partida que ele destruiu com o jogo, não mudou todo o caráter, foi uma super estreia, o que é normal. Eu tenho poucas dúvidas que vai dar muito certo para o Gama, que vai ser um jogador que vai render demais para o Alviverde, mas faz parte, ele não tá na mesma rotação, acabou de chegar, não tá na mesma sequência de treinamento com o grupo, como estão aí os jogadores do Gama que se apresentaram em novembro para fazer pré-temporada. Então é normal essa entrada gradual. Assim como é normal para o Galhardo, também companheiro do William Júnior lá no Santa Cruz, também peça fundamental, um dos melhores aí volantes do Candangão de 2025. Achei acertadíssima a contratação, ele que vai se encontrando com o Gama, já tinha passado pelo Alviverde do Distrito Federal lá em 2015, e é outro que vai ganhando minutos, esse já fez uma sua estreia antes, vai ganhando tempo, gostei do que vi dele quando ele entrou contra o Brasiliense, e o Gama tem um time muito bom, eu gosto muito do Ramon, o David Lucas é um cara muito controlador de jogo, as inversões dele para o Ramon, inclusive, isso é uma jogada chave do Gama em 2026. Tem o Clemente como seu maior artilheiro, chegando a 13 gols, tá entre os artilheiros aí da Série D, né? Tá com 3 gols a menos, mas dá para chegar aí. É uma esperança de artilharia na Série D também. É um muito bom time. O do Gama vem fazendo uma boa campanha. O empate contra o Brasiliense, achei que talvez foi a pior. Talvez não, foi a pior partida do Gama na Série D e mesmo assim conseguiu arrancar um ponto precioso. Acabou tendo aí também as polêmicas da arbitragem que acabaram prejudicando, principalmente ali no lance do pênalti, diretor. A arbitragem foi um tanto quanto confusa, né? Mas assim, eu acho que também o pessoal passou do ponto em alguns comentários aí com relação ao árbitro. Pois é complicado, é coisa que não tem espaço, né? Falando abertamente assim de xenofobia e você diminuir o árbitro ou o país que você está citando também por de onde ele veio, só porque ele é de outro lugar. Então são coisas que já tinham que ter ficado para trás há muito tempo, mas a gente aqui tá aqui para, né, enfim, o jogador ali no melhorar. no calor do momento, eu acho que ali os atletas, quem está em campo é outro tipo de reação, mas para quem tá do lado de fora, eu acho que o pessoal tem que, né, entender que, cara, é um profissional que tá ali, que tá tendo experiência. É complicado, então não dá xenofobia, não dá, assim como as outras coisas que também não tem espaço no futebol, então a gente tem que falar disso aqui, do acontecimento. Mas, pô, o árbitro, tinha tempo que eu não via um árbitro atrapalhar um lance umas 3 vezes, né? A bola bateu no acabou que não estava numa noite feliz, não estava um dia feliz. Teve o lance do mão, que na minha opinião foi pênalti. Teve algumas faltinhas que achei que ele inverteu algumas faltas, alguma falta de critério, às vezes ele atrapalhou a jogada. Mas enfim, é um profissional, a gente espera que melhore, né? Ele também, às vezes foi só uma noite ruim também, que a CBF se coloque para melhorar a arbitragem, mas enfim, não gosto tanto de falar de arbitragem, porque a gente sabe que isso é um problema à parte também, mas às vezes tem que se falar de diretor. E, cara, olha só, no mundo moderno, com a tecnologia do VAR, você também ter jogos profissionais. Olha, esse é um bom ponto. Sem o VAR. Esse é um bom ponto. O árbitro já tá ali no inconsciente de que tem um VAR. Mas não é nem isso, é um ponto que eu queria deixar aqui. Eu sei que tem os custos da Série D, é uma realidade diferente, precisa de adaptação para os estádios, tem que ter as câmeras, tem que ter... Eu entendo tudo isso que tem dificuldades da Série D, de logística, de infraestrutura, ok. Mas, na minha visão, a gente, cara, 2026, já dá para ter VAR nos jogos, cara. Já dá pra ter VAR nos jogos. Quer dizer, um clássico como esse, ele é menos importante do que algum certo jogo que a CBF escolha ter VAR, porque no mata-mata da Série D vai ter. Mas esse jogo não é tão importante assim, é o que a CBF tá falando, que os jogos da fase de grupo são menos importantes. Cara,
a gente tá num momento que eu acho que é importante a gente, pelo menos, cogitar ter VAR em todos os jogos. Eu sei, a gente falou aqui, 4 rodadas, 191 jogos de Série D já foram jogados. Mas é importante porque esse tipo de coisa define uma classificação, define um calendário, define uma realidade de um clube. Então aqui, falando por cima. E expõe o árbitro até uma tipo de situação. Exatamente. Mas falamos muito do de jogo, arbitragem aqui. jogo. Vamos falar do jogo. Falei do Gama, falei que fez um pior jogo, mas mesmo assim, seu pior jogo na Série D, mas mesmo assim conseguiu arrancar um ponto. Diga, diretor. Outra coisa do Gama aí, desculpa aí. O diretor tá que tá, hein? Olha só, porra, a invencibilidade é muito legal, contar e a gente fica naquela, porra, qual é o time com maior invencibilidade? Mas eu acho que já tá na hora disso acabar, porque eu fico pensando que isso pode se tornar uma preocupação pros jogadores. É uma boa pergunta pra eu realizar, inclusive, no próxima vez aí que eu estiver no jogo do Gama, inclusive, né? Vai ser agora já no Bezerrão contra o Luverdense, que é realmente isso. Eu não sei, realmente não sei até que ponto isso afeta o time do Gama, no sentido de alguns jogos ficarem mais pesados por você ter que segurar uma invencibilidade. Um clássico já é pesado, né? Então já tem toda a relação que ninguém gosta de perder clássico, mas até que ponto ficou mais pesado por ter no subconsciente ali de não podemos perder invencibilidade pro Brasiliense, ou não podemos... Isso para qualquer jogo, tá? Vai enfrentar agora o Atlético Goianiense com o time reserva, já classificado. Até que ponto fica na cabeça essa questão da invencibilidade, que é muito legal, que a gente tem que falar, né? São 22 jogos de invencibilidade na temporada, o único invicto no Brasil, e 26 jogos de invencibilidade desde a última derrota lá em 2025. Mas até que ponto isso pode afetar, né? Talvez dê um grau a mais de ansiedade pro time. Mas eu não sei. Momento de reflexão aqui, é uma boa pergunta para eu fazer na próxima rodada do Gama. E agora eu falo do Brasiliense, também passar por cima aqui. Se eu elogiei a Série D do Gama e falei que, apesar de um jogo ruim, conseguiu arrancar seus pontos. E eu vejo um Gama com mais setinha pra cima, que a gente fala, do que setinha pra baixo. Eu vejo um Gama que tem mais evoluído, que uma preocupação que eu tenha de parar, de que tenha chegado ao seu teto. Não, acho que esse Gama, pelo que tudo que te apresentou no ano, é um excelente ano do Gama até aqui. Tá bem, ok, foi um jogo abaixo contra o Brasiliense, mas acho que tem totais condições de chegar contra o Luverdense e fazer um excelente jogo, porque esse time é capaz disso, tem peças para isso. E eu tô bem confiante com a equipe do Gama para essa Série D, então setinha para cima, uma análise positiva até aqui. E o Brasiliense, que começou o ano bem mal, começou o ano caindo muito precocemente no Candangão, a gente não espera, e o próprio torcedor do Brasiliense não espera uma queda precoce dessa, ainda mais com todo o investimento que tem, toda a tradição que tem no século XXI. Enfim, não dá. Chegou para a Série D com contratações, com mudanças na comissão técnica. O Léo Roquette é um time que tem muitas peças, tá? A gente tem, por exemplo, não jogou o Tarta, mas tem o Serginho, tem o Marlone, tem Jean-Pierre ali para criação, não é a mesma posição, mas para criação. É um time com boas peças. Na centroavância, a torcida ainda pede muito duas questões, né? Centroavante e ponta. Então é o que a torcida mais pede de contratação do Brasiliense, mas quando a gente pega de centroavantes, tem ali o Wallace Pernambucano, o Vitor Xavier, tem opções sim, o próprio Jackson, né, que foi camisa 9. Enfim, é um time que tem peças, eu concordo que precisa de algumas contratações ainda para melhorar esse elenco, mas que vem crescente na Série D. Não faz uma Série D tão boa quanto o Gama, porque o Gama atropelou basicamente nos 6 primeiros jogos. Contra o Primavera, o gramado ele prejudicou bastante o gramado jogando fora de casa, e mesmo assim conseguiu sair com 6 pontos. Acho que a Série D do Gama realmente é muito boa, muito boa. E do Brasiliense começou mal, muito mal inclusive. Não pode perder ou empatar com o Primavera, que eu falei perder porque é um empate com gosto de derrota. Empatar com o Primavera em casa não pode, gente. Então, se estatística, a chance de você ganhar é 50%, e você sendo Brasiliense, com o investimento que tem contra o Primavera, que está participando da sua primeira Série D na história, vamos dizer assim, o patinho feio do grupo, você não pode deixar pontos, largar pontos pro Primavera em casa. Inclusive, fica aí até também a crítica ao Luverdense, que também dá repor pro Primavera, que tá conseguindo seus pontinhos, tem 2 empates aí na Série D. O pessoal reclama muito do gramado lá da Primavera, gramado bastante. Porque são as questões de jogar fora de casa. Então, o Brasiliense que fez uma estreia muito ruim, na minha opinião. A segunda rodada começou a ser uma virada de chave, porque empata com o Luverdense lá em Passo das Emas, um empate em 0-0 que conseguiu fechar a casinha, evitou o Luverdense de criar tantas chances, teve suas chances também ao decorrer do jogo, então foi um jogo de melhor qualificação do que tinha sido como Primavera, então já gostei de uma melhora. Na terceira rodada também gostei de uma melhora do Brasiliense, que atacou bastante. Claro, o Tarta ofensivamente é praticamente quem leva esse time mesmo. Agora com o Marlone chegando no time titular, pode ser uma boa dupla, a gente ficar de olho no Tarta e Marlone. Tem cara de dupla sertaneja, Tarta e Marlone? No visual tem, mas acho que no nome não. No nome não, né? Ok, tentei aqui forçar.
É por causa do Bruno e Marrone. Caramba, olha a cabeça, então olha faz só. sentido. Agora Olha ficou como muito foi. mais claro. Enfim. Tarta e Mas Marrone. é uma boa dupla que pode se apresentar por aí. O Tarta fez um golaço, resolveu o jogo contra o Inhumas, mas foi o Brasiliense que teve outras chances. Teve uma com Montanha, se eu não me engano. Teve outra bola na trave do Tarta. Fez suas chances e fez sua melhor partida na Série D. Disparadamente, melhor primeiro tempo. Disparadamente foi contra o Gama. Jogou disparadamente. Netinho Jogou muita bola. Isso jogando sem o Tarta, que é a sua principal peça do time, conseguiu atuar muito bem. Poderia ter caminhado a vitória. Como a gente já falou no Vivendo ao Vivo, você quer saber mais sobre o jogo, né? Já apareceu aí o card, só clicar, ou então clicando aqui no canal e vai lá. Mas poderia ter ampliado o placar, feito 2-0 no primeiro tempo. Se fosse muito efetivo, quem sabe, até um terceiro. Teve suas chances. No segundo tempo viu o Gama igualar e tal, mas pegar uma equipe invicta como era o Gama, uma equipe muito forte, uma das favoritas até da Série D ao acesso, que é o Gama, e fazer a partida que fez, o primeiro tempo que fez sem sua peça principal, pra mim foi um grande jogo do Brasiliense. Então também acho que tá em passos de evolução. Já pegou os dois confrontos mais difíceis, na próxima rodada vai pegar a Aparecidense, que não é fácil. A Aparecidense é a terceira colocada com 6 pontos, os mesmos 6 do Brasiliense. Vai ser um critério de quase de um mata-mata aqui, porque quem vencer esse confronto direto, o que vai ter outro na volta do retorno? Mas quem vencer esse confronto já tira 3 pontos aí do quarto colocado, que é muito importante. Então vai ser um jogo que eu tô muito curioso para ver o Brasiliense. Tem que ganhar. Jogo que vai ser na boca do Jacaré, jogo no Cerejão. Então, realmente, a expectativa, eu tô esperançoso para esse jogo contra a Aparecidense aí. Tô vendo melhoras no Brasiliense, porque começou muito abaixo, agora já vem tomando mais forma. Diga, diretor? O primeiro tempo do Brasiliense que, poderia ter saído até com mais gols ali, hein? Poderia, 2 ou 3. Pois é, o Brasiliense foi surpreendente. Eu ali na arquibancada, eu fiquei muito surpreso positivamente com o primeiro tempo do Brasiliense. Então, Esse Netinho, gostei muito dele. O cara descobriu o Netinho. Não, cara, sensacional. Pois é, desculpa, Netinho, mas olha, brilhou ali, viu? Então agora vamos aqui falar do... Antes da gente... Vamos encerrar logo esse grupo, né? Já estamos aqui, já falamos de Gama Brasiliense um pouco mais na frente. Falar de um Luverdense que, é vice-líder com 8 pontos, mas ele tem aqui um critério de decepção, pra mim, do que era esse Luverdense. Não pelo empate contra o Brasiliense, não, porque é um Brasiliense que a gente sabe que tem potencial, apesar de que eu esperava mais do Luverdense nessa partida contra o Brasiliense, mas um Luverdense que derrapou pro Primavera em casa, assim como o próprio Brasiliense. Então eu vejo uma equipe que chega, é uma das favoritas a avançar no grupo, mas, por exemplo, no confronto próximo, Gama e Luverdense, eu tô com o meu favoritismo mais para o Gama. É um Luverdense que é forte, é um Luverdense que é encardido, mas é um Luverdense que ainda não me convenceu 100%, tá? Ainda não me convenceu 100%, tô ali com o pé atrás, mas, claro, para mim, vai avançar nessa primeira fase, sim, vai ser um confronto difícil contra o Gama, sim. É a possibilidade, por exemplo, do Luverdense até tomar a liderança do grupo. Caso vença o Gama, coisa que ainda não aconteceu no ano, contra a equipe alviverde, e consiga chegar a 11 pontos, pode ser liderança, ou então o Gama, caso acabe vencendo a próxima partida, já pode abrir 3 do segundo colocado, a depender aí do que tem desempate, pode até ser mais, né? Mas a depender dos resultados ali, a tendência é que se o Gama vença, acabe abrindo 3 pontos do segundo colocado. Enfim, o Luverdense que ainda não me convenceu. O empate contra o Primavera, pra mim, foi bem decepcionante. Saiu atrás, inclusive, do Primavera, foi bem decepcionante, jogando lá no Passo das Emas. E aí, falamos aí desses 4 times, na minha questão, finalizando os 4 times mais fortes, tem a Aparecidense. A Aparecidense que eu também acho que vai avançar nessa primeira fase. Para mim, os 4 que estão nas 4 primeiras posições vão avançar. Uma Aparecidense que foi facilmente dominada pelo Gama na estreia, vai enfrentar o Brasiliense, mas é um time que faz muito gol e leva muito gol. Então tem esse detalhe diferente da Aparecidense aí. A Aparecidense tem 6 gols marcados, a mesma quantidade do Gama, por exemplo, mas tem 5 gols sofridos. O Gama sofreu apenas 1, é uma das melhores defesas da Série D. Eu esqueci de falar lá atrás, quando eu falei das melhores defesas. O Gama é uma das melhores defesas. Então a Aparecidense geralmente costuma ser jogo de lá e cá, trocação, faz muito gol, leva muito gol. Então essa atenção aí para o jogo contra o Brasiliense é um detalhe da Aparecidense. Sobre Primaveras em Umas, Primavera é um time que vem até me surpreendendo, tá? Vem até me surpreendendo, um elenco curto, primeira Série D, e empatou em casa, empatou fora de casa contra Luverdense e Brasiliense, que são 2 dos favoritos do grupo, foi derrotado pelo Gama e vai enfrentar agora a equipe do Inhumas. E olha, caso acabe vencendo, já sobe para 5 pontos e uma vitória contra o Inhumas não é algo impossível de acontecer. Vai chegar
a 5 pontos e pode ali ter uma esperança de brigar. Acho muito difícil. Para mim, não vai fugir desses 4 primeiros a classificação para a próxima fase, mas é um Primavera que vem me surpreendendo positivamente, apesar dos únicos 2 pontinhos. Já o Inhumas aí do técnico Rafael Miranda ainda não saiu dos 0 pontos, tem jogadores do ex-Real Brasília, é um time muito jovem, ainda não conseguiu engrenar. Acho que vai trazer poucas dificuldades para os outros aí que vão encarar no jogo da volta. Jogo honesto. O Inhumas tem um jogo honesto. É um jogo de trocação, tá? O Inhumas não costuma chegar pra se fechar lá atrás, pra enfrentar o jogo, não. Vai pra cima, marca em cima, quer velocidade, não abre mão de atacar, mas ainda não pontuou, foi derrotado nas 3 primeiras rodadas. É bem verdade aí que, nas 4 primeiras rodadas, né? É bem verdade que pegou os times mais complicados, por exemplo, não pegou o Primavera, vai enfrentar agora. Tô curioso pra ver esse confronto. Enfrentou o Gama bem. Enfrentou o Gama bem, Bezerrão, foi. Então não é uma equipe... É uma equipe mais fraca dos que eu citei até aqui, mas não é uma equipe que não tem ideias, não. Tem boas ideias. O Inhumas não é passar por cima, não. Tô curioso para ver se, quem sabe, vencendo Primavera, encare o segundo turno de uma forma até mais... que arranque mais pontos, né? Que arranque mais pontos. O Rafael Miranda, gosto dele, acho que é um cara que sabe muito de futebol, entende bons trabalhos, é muito bom ver seu time jogando, fez um bom trabalho com o Real Brasília, tirando do rebaixamento, mas com o Real Brasília tinha essa questão, que jogava melhor do que pontuava. Acho que ele também dá para se levar um pouco a equipe, esse time do Inhumas, que até joga um futebol mais vistoso, mais para frente, mas falta agarrar aquele ponto e arrancar aquele ponto com... facas e unhas, não, é unhas e dentes. Faca, né? E Inhumas. Faca e Inhumas, é verdade, tá aí. Estamos aqui falando sobre o grupo A3, vamos falar agora sobre o grupo A4. É faca nos dentes. É verdade. E não tem é arrancar outro... com facas e dentes, não. Mas não tem outro que é unhas e... É unhas e dentes. E facas e... Faca no dente. Ah, foi isso. Faca no dente. Foi essa a questão. Enfim, facas e Inhumas, gostei dessa. Vamos agora falar do grupo A4, grupo de Ceilândia e de Capital. Vamos começar falando, já falamos desse jogo, né? Tá lá no Instagram, pode conferir lá. Tá tudo no final desse vídeo tem os 2 cards da rodada dos times do DF. Mas falando desse jogo, vamos começar falando desse jogo aí, para depois a gente passar para o grupo. Ceilândia 1, Capital 2, jogo no Abadião. Vamos começar falando das críticas ao Ceilândia que eu tenho. Assim, é uma equipe que tem bons jogadores, é uma equipe que tem boas peças. Eu gosto muito dos pontas do Ceilândia, acho assim, diferenciais mesmo. O Marquinhos, excelente no contra 1, talvez tenha o melhor contra 1 do Distrito Federal. Liso, é difícil marcar o Marquinhos, jogador muito bom. Cardoso, veio fazendo muitos gols aí quando chegou ao Ceilândia, um ponta que pisa bastante na área. E temos aí a grande outras peças, o Fabinho, Davi Araújo chegou atacante, tem o Patricão, que fez um bom candangão, o Sucuri, baita goleiro, tá? Baita goleiro, o Sucuri. Enfim, são bons jogadores mesmo, mas é uma equipe que precisa querer ter mais protagonismo do jogo. Ok, faz muito parte da ideia da Adelson jogar um futebol de mais transição, jogar um futebol que você não tem a necessidade de ter mais posse de bola que o adversário, porque você vai atacar no contra-ataque, vai jogar em transição, um jogo de ganhar segundas bolas e ativar os pontos. Eu entendo tudo isso, mas tem que querer mais ter o protagonismo do jogo. Na vitória contra o União Rondonópolis, que não jogou bem, apesar da vitória, não jogou bem, achei até o União Rondonópolis melhor na partida. Faltou ter o protagonismo, querer ter o protagonismo, sabe? O jogo é do Ceilândia, vamos ver agora o que o adversário vai fazer. Isso jogando em casa. Quando joga fora de casa, contra uma forte equipe, nem cobro tanto não, porque não tem problema você ter um estilo de jogo mais de transição, como tem o próprio Adelson. Mas em casa, você tem que saber atacar quando tem a bola. E é um time que tem essa dificuldade quando o adversário está em bloco baixo, você envolver o adversário, envolver a zaga contrária, e tem peças para isso, mas que não vem conseguindo fazer. Acho que isso foi um problema contra o Capital, que até poderia bater o estilo de jogo, porque o Capital poderia dar match no estilo de jogo, porque o Capital, ele é uma equipe que gosta de ter a posse, é uma equipe que gosta de trabalhar mais ela, que poderia dar oportunidade pro Ceilândia sair em transição, porque o Capital sofreu muito com as transições, por exemplo, do Goiatuba. Acho que poderia dar match o estilo de jogo e poderia o Ceilândia fazer um jogo melhor do que fez, mas não foi assim. Não conseguia atacar com convicção. As melhores jogadas da partida do Ceilândia vinham em mandar a bola pro Marquinhos e ver o que ele ganha num contra um, ver o que ele ganha na jogada individual. E me incomoda o fato do meio campo do Ceilândia não ter a bola. Às vezes o Ceilândia parece que tem pouco apreço em jogar futebol, sabe? Tem capacidade demais esse time. É um time de muita ligação direta. Então a bola passa a se dividir
o campo em 3 terços, né? Tem o primeiro terço é a defesa, o segundo terço é o meio campo e o terceiro terço é o ataque. A bola não passa pelo segundo terço, não passa pelo meio campo. E por ela não passar pelo meio campo, você acaba perdendo o controle do jogo em alguns momentos. E aí é transição. E quando a outra equipe consegue ganhar a segunda bola, quando a equipe consegue fechar esses espaços, é muito difícil de atacar, é muito difícil de envolver. Foi o que aconteceu com o Capital, jogou inteligente, venceu boas segundas bolas aí, venceu bola aérea, conseguiu botar o Mateuzinho em jogo e acho que quando ele tá no jogo, ele é um termômetro dessa equipe do Capital. Quanto mais o Mateuzinho toca na bola, quanto mais ele constrói, é um grande sinalizador de uma boa partida do Capital. E aí o gol da Coruja sai exatamente numa ligação direta do Ceilândia, porque o Capital marca bem a saída de bola do Ceilândia. O Ceilândia não tem tanta necessidade de jogar por dentro assim, então faz uma ligação direta. O Capital vence a bola no meio campo, na disputa aérea, sobra pro Cezinha, que ganha brigando, leva pro Nescau. Gosto muito do jogador Nescau, tá? Ele vai carregando, faz o arraste, acaba trombando, a bola sobra pro Mateuzinho e acerta um chute no ângulo, porque o Mateuzinho é um craque da bola. Muito bom, canhota no ângulo, golaço, aço no Mateuzinho, o jogador, eu sou fã, né? Falo sempre, sou fã, fazendo 1-0. O gol do Ceilândia sai numa jogada individual do Marquinhos, que era como o Gato Preto estava conseguindo fazer mais, empata em 1-1, e aí no segundo tempo, numa falta cobrada por quem? Adivinha quem? Mateuzinho, bota na área, e aí tem uma confusão na defesa do Ceilândia, a bola acaba pingando, sobra pro Deizinho fazer de cabeça o 2-1. O Capital mereceu a vitória, na minha opinião. É um Capital que, com o trabalho aí do Luizinho, resolveu as suas questões defensivas, está bem melhor defensivamente. Falta ofensivamente colocar o Mateuzinho mais em jogo, em sintonia, que é o que eu acho que, como eu já falei, é um sinalizador. Mas tem boas peças, eu gosto muito do Nescau, jogador de infiltração, de força física, também tem gols, contratado para essa Série D. Tem bons pontas. Falta só, na minha questão, acho que tem bons volantes, o Lima, o Zé Matheus, o Rodriguinho, que também é o que determina para onde o Capital vai sair jogando e para onde vai a bola. Talvez tenha um pouco mais de velocidade nessa troca de passes e encaixar o Mateuzinho em uma posição criativa melhor, seja a chave para essa melhor ofensiva, mas enfim, esse foi aqui o resumo do jogo, que também fala sobre o resumo da Série D das duas equipes. Ceilândia, eu falei da Série D, vamos falar agora nos jogos. Ceilândia começou empatando pro misto, que na minha opinião não é um mau resultado, por mais que seja em casa, o misto é uma das favoritas a avançar nessa primeira fase, mas também não tá convencendo o misto não, tá? O misto, olha, não vem vencendo o misto frio. Não, misto frio, não tem misto quente. Tá sendo um misto frio, não vem fazendo uma boa Série D não, apesar de ser um dos favoritos a avançar. Realmente desse grupo, quem tá se destacando é o Goiatuba e o Capital, mas principalmente o Goiatuba, tá? Vem saindo como a grande força desse grupo. Tô muito interessado em ver a sequência do Goiatuba, porque foi do grupo, acho que com uma boa sobra, quem mais jogou bola. Goiatuba, que é perto de Morrinhos, hein? Perto de Morrinhos, muito jogador. Em primeiro jogo da história do Goiatuba, inclusive, foi contra o América de Morrinhos. Um 7-0? Foi um 7-0. Mas foi contra o América de Morrinhos. Aí, então, tem boas relações aí de Morrinhos, cidade aí de boa parte da minha família, e Goiatuba. Mas voltando a falar do Ceilândia, o empate contra o misto, que, né, por as questões não vem fazendo uma boa Série D, mas é um time encardido de se enfrentar. Depois é derrotado pelo Goiatuba. Na terceira rodada ganha. A única vitória do Ceilândia foi contra o União Rondonópolis no jogo que não jogou bem, tá? Não jogou bem. E aí, fazendo o 1-0, aí perdendo pro Capital. Ou seja, apenas 4 pontinhos. O Ceilândia na 5ª colocação. Não é lugar do Ceilândia, que é um dos favoritos pelo que começou essa Série D, pelo, né, que se projetava dessa Série D, a avançar. Precisa jogar mais bola, tá? Precisa jogar mais bola. Falando de Capital, Capital vence o União Rondonópolis na primeira rodada, depois na segunda rodada vence o Operário com gol contra. Capital aí que resolveu problemas defensivos, mas ofensivamente aquém. Contra o Goiatuba, jogou melhor, fez seu gol no finalzinho, também dando os méritos para a defesa do Capital, que sustentou durante o jogo, mas Goiatuba, pelo lado de campo, deu muito trabalho e no finalzinho do jogo conseguiu seu resultado. E o Capital venceu o Ceilândia. Capital, então, chegando aí a 9 pontos, 3 vitórias, em pontuação tá bem. Acho até que conseguiu arrancar mais pontos do que jogo, se você pensar em... Na verdade, não. Achei que é bem isso mesmo. Acho que ele tá com a pontuação que mereceu o Capital mesmo. Achei. 9 pontos já. Você viu que eu já refiz aqui Tá bom, hein? Meu comentário aqui. Achei que tá bem, já refez. Goiatuba segue jogando mais bola, mas o Capital já vem bem se encaminhando, tá? Porque já abriu 5 pontos do 4º colocado, já finalizando esse primeiro turno aí do grupo, então tá bem demais. Bem demais em pontuação, mas tem coisas a melhorar, apesar de também estar bem em jogo, mas tem coisas a melhorar. O misto, que vem fazendo uma campanha decepcionante, na minha opinião, tá? O empate contra o Ceilândia, ok.
fora de casa empatar com o Ceilândia é ok. Não dá pra empatar com o União Rondonópolis jogando dentro de casa, por mais que é um time ajeitadinho, é um time que gosta de ter a bola, gostei do que eu vi do União Rondonópolis, mas o Misto teria a obrigação de vencer, e vence também o Operário por apenas 1-0 e acaba sendo derrotado por Goiatuba, que é um resultado normal pelo que as duas equipes vêm jogando. Depois vem o União Rondonópolis, que vem sendo a minha grande surpresa. Venho gostando do jogo, é uma equipe que gosta de ter a bola, é uma equipe que envolve o adversário, jogou melhor na derrota para o Ceilândia, mas conseguiu seus resultados. Na primeira rodada foi derrotado para o Capital, na segunda rodada o União empata com o Misto, nesse 2-2 aí, que foi muito bom para a equipe do União Rondonópolis. E aí, essa derrota para o Ceilândia aqui, pelo que foi o jogo, poderia até ter vencido, tá? E aí a realidade do Ceilândia e do União poderia ser diferente. Mas os dois serão empatados com 4 pontos. E o Operário que vem sendo realmente a equipe de decepção aí desse grupo A4, que é um grupo encardido, na minha visão. Aí o Operário com apenas 1 pontinho, que foi, adivinha você, no empate contra o Goiatuba. Pra você ver como é a loucura dos grupos aqui. Enfim, essa é a situação do grupo 4 até aqui. Próxima rodada, para finalizar, a gente vamos ter jogos complicados, principalmente o Capital, vai enfrentar o Misto fora de casa, no Dutrinha. Pelo que o Misto até vem falhando, eu esperava mais do Misto. Dá pro Capital arranjar um resultado positivo, vamos aguardar. Goiatuba e União Rondonópolis no Divinão, estádio do Goiatuba, acho que é favorito o Goiatuba a fazer sua pontuação. E o Ceilândia, pegando o Operário, ok, é fora de casa, é no Mato Grosso, eu entendo tudo isso, mas precisa apresentar mais futebol, precisa querer ser um pouco mais protagonista do jogo e conseguir colocar as peças que tem, boas peças, para conseguir esses 3 pontos. É a situação do grupo, é a situação das próximas rodadas. E você, o que você tá achando dessa Série D até aqui? Chegamos aí, a próxima rodada é a última desse primeiro turno dos grupos. Quero a sua opinião, quero você falar como que você acha que vai acabar, quem são os favoritos a avançar para a próxima fase. Gostou dos detalhes aí estatísticos que eu mandei no começo? Pois é, então acompanhe com a gente, acompanhe no Instagram. E agora eu vou deixar uma reflexão para você. Faca nos dentes ou legume na mesa? O que você escolhe? Eu sou leguminoso. Você é facudo? Fica aí a pergunta da semana. Até a próxima. Futebol, acompanhe lá no Instagram, TikTok, tá tudo lá, as entrevistas e tudo mais. Valeu, até a próxima e tchau. Sabe como é que é o hino do Goiatuba? Goiatuba. Não. Sou Goiatuba até morrer. Trago o azul no coração, jogamos sempre pra vencer. Sabe por que eu sei disso? Porque o Goiatuba verdade, tem o melhor kit de imprensa isso aqui tem que ser já falado, visto tá? pelo futebol. O press kit. Mostra a capa desse press kit. Aqui, ó. Tá aqui a capa. Do Goiatuba foi o melhor de todas as transições que eu já fiz. É o do Goiatuba. Tem aqui a história do clube, primeiro lugar pra você anotar. Aí tem história do clube, tem os uniformes. Olha o tanto de página. Tem os próximos jogos, tem os suspensos, os machucados, o elenco, quem é da base, quem não é, por onde passou, por onde jogaram, o destaque, tem aqui o treinador, o jogador destaque, a posição, o calendário, quantos cartões amarelos, história do clube, fundação, a história, elenco, títulos, o estádio, divinão, informações sobre o clube, tem patrocínios também e tem até página para colorir. Página para colorir dos jogadores e do... Aqui, isso aqui é sensacional. O melhor aqui, ó, press kit que eu já vi nos jogos que eu fui. Então aqui, ó, fica também a sugestão para os times do DF. Isso aqui dá um profissionalismo gigante. O Goiatuba já tem meu carinho por causa disso, tá? Então aqui já vou falando que, olha, parabéns. O jogo Capital Goiatuba, isso aqui, parabéns para toda a equipe do Goiatuba. Eu garbo com muito carinho isso aqui. Então valeu, até a próxima. Tchau, fui.